Filipenses capítulo 4, do verso 8 até o verso 14, diz assim o texto sagrado: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Senhor, somos gratos porque o Senhor, através do Teu Espírito Santo, ilumina nossas mentes e nos ajuda a nós compreendermos as verdades que o Senhor tem deixado para nós. O que o Senhor colocou no meu coração, que veio da Tua parte, o Senhor me use para que eu possa instruir a Tua igreja e edificá-la. Para a Tua igreja eu suplico a atuação do Teu Espírito Santo na mente dos Teus filhos, para que eles possam reter em seus corações só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Como nós temos de costume, eu gostaria que os irmãos continuassem com as suas Bíblias abertas, conferindo. Nós vamos trazer aqui uma exposição deste texto, e que os irmãos então continuem com as suas Bíblias abertas, conferindo. Na semana passada, nós falamos aqui no contexto anterior, a partir do verso 4, onde Paulo ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Ele mostra que não obstante as circunstâncias que ele estava aprisionado ali em Roma, ou as circunstâncias que os filipenses estavam, havia ali os falsos mestres, do qual ele chama aqui nessa carta de cães, pessoas que estavam ali deturpando o evangelho, perseguindo ali os irmãos, e não obstante então as circunstâncias, tanto de Paulo como dos filipenses, ele diz que eles deviam estar se regozijando. Esse regozijo só é possível por estarmos no Senhor, é a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, o Consolador que dá essa condição aos cristãos. E ele continua no verso 5 dizendo: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Equidade, ela vem a ter o propósito aqui de domínio próprio, que os filipenses eles conseguissem receber aquelas perseguições, não com amargura de espírito, mas tivessem domínio próprio. E ele diz que perto está o Senhor. Nós podemos ver essa questão de perto de duas formas: perto está o Senhor, podendo estar presente, consolando, estando ali com eles, ou também o juízo de Deus estava perto daqueles que estavam se levantando contra os filipenses. O verso 6 ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, mostrando que as nossas ansiedades devem ser todas colocadas diante de Deus, e que isso através das nossas orações, e também com ações de graças. As ações de graças elas são feitas não após a resposta das orações, mas antes mesmo de ter recebido, mostrando a sujeição à vontade de Deus, independente das respostas. E no verso 7 ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E nós falamos então na semana passada que em virtude das perseguições nós somos sujeitos a murmurarmos contra Deus, e essa paz ela guarda então os nossos corações, para que nós não venhamos murmurar contra Deus, e nos protege para que nós sejamos satisfeitos com a vontade de Deus e confiemos nele. Então essa paz guarda
tanto o nosso coração quanto a nossa mente, para que nós não venhamos murmurar contra Deus em meio a qualquer circunstâncias. E ele mostra que essa paz, ela excede todo entendimento, é algo que não depende das circunstâncias, mas da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Não é pela razão, mas é pela fé. Por isso que ela excede todo o entendimento. Abordamos isso então na semana passada. Começando agora no verso 8, Paulo ele diz: quanto ao mais, irmãos, aqui poderia ser também traduzido, por finalmente. A partir daqui, Paulo ele passa a dar exortações gerais, que elas podem ser aplicadas em todas as áreas das nossas vidas. Não é algo assim específico em relação ao que ele vem trabalhar, ser verdadeiro, honesto, justo ou puro, mas em todas as áreas da nossa vida, seja na área familiar, seja na área do trabalho, seja no nosso lazer, na parte acadêmica, tudo, em todas as áreas, em todo o momento, ou seja, tudo que seja verdadeiro em qualquer área da sua vida, tudo que seja puro em qualquer área da sua vida, tudo que seja honesto em qualquer área da sua vida. Então, em todo o momento, em todas as áreas, que nós possamos lembrar do que Paulo ele está aqui colocando. Então ele começa: tudo que é verdadeiro, vem a ser a integridade de uma boa consciência com os seus frutos. A questão do ser verdadeiro é algo que conscientemente, através da consciência, a pessoa ela é íntegra. Ela é íntegra por causa do que faz parte do seu ser, da sua consciência, da sua vida. Então tudo que está relacionado ao seu viver diário, que você seja verdadeiro, como resultado da sua consciência. Ele diz: tudo que é honesto significa aquilo que possui dignidade, seja digno de respeito ou digno de honra. Vem a ser a excelência que consiste em nós andarmos em santidade, ou nós andarmos em dignidade, nos afastando de todas as coisas que são imundas. Paulo então ele coloca tudo que é honesto, que você procure ser santo, que você procure ter dignidade, se afastando em todas as áreas da sua vida, seja no seu lazer, seja na sua comunidade, na sua vizinhança, em qualquer momento que você esteja, a sua honestidade faz com que você se afaste de todas as coisas que são imundas, que isso possa fazer parte do seu caráter, afastar-se das imundícias em virtude da sua honestidade. Efésios capítulo 4, verso 1, ele diz: rogo-vos eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamado. Ele continua: tudo que é justo tem a ver com a prática da justiça nos relacionamentos, onde nós não defraudamos a ninguém. Então a sua justiça leva você a ser correto nas suas ações, correto nas suas transações, correto nas suas compras, nas suas vendas, em todos os seus relacionamentos. Você tem então uma condição de honestidade em que você não defrauda a ninguém. O verso 8: tudo o que é puro vem a ser moralmente puro, sem mancha. Na Septuaginta significa a purificação cerimonial, denota a castidade em todas as esferas da nossa vida, uma pureza em que te faz você ser ter essa castidade, essa pureza, esse caráter ilibado em todas as áreas da sua vida. Não necessariamente quando você está na comunidade cristã, não necessariamente quando você está no contexto de família, mas em qualquer área da sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida acadêmica, em todas as áreas da sua vida,
você mostra então pureza, você não tem nenhuma mancha. O verso 8 ele continua: tudo o que é amável. Amável aqui tem o sentido de ser agradável, ou ser então aceitável. Refere-se àquelas coisas que a graciosidade ela atrai. É interessante que Paulo ele começa falando sobre questões que diz respeito ao caráter, e agora ele mostra que não obstante a pessoa ela ter o caráter, não basta somente ela ser pura, ela ser honesta, ela ser verdadeira, mas ela tem que ser também amável. Há pessoas que são verdadeiramente corretas nas suas ações, pessoas que são honestas nas suas transações, pessoas que são puras, que são verdadeiras, mas ao mesmo tempo são carrancudas, são pessoas difíceis de se tratar, difícil de se relacionar, difícil de ter então uma conversa amigável. E Paulo então ele mostra que não obstante as pessoas serem honestas, verdadeiras, puras, elas têm que ser amáveis, ela tem que ter bom relacionamento, tratáveis. A graciosidade dessa pessoa nos atrai a ponto de nós desejarmos nos relacionarmos com essa pessoa. Ele traz então, tem que ter caráter, mas a pessoa também tem que ser amável. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama vem a ser atrativo, tem a ver com o nosso nome e com a nossa reputação. Tem pessoas que têm a reputação de serem trabalhadoras, tem outros que têm a reputação de serem preguiçosas, tem pessoas que têm a reputação de serem honestas em tudo quanto fala, e você então, quando alguém diz algo, você coloca a mão no fogo por aquela pessoa. Outras pessoas são mentirosas, e o que ela diz, você realmente não tem a garantia de que seja verdadeiro. Então a fama daquela pessoa é o nome dela. Paulo ele diz que tudo o que é de boa fama, então diz respeito ao seu nome, a como você é conhecido em relação ao que as pessoas enxergam em termos da sua personalidade, do seu caráter, da sua vida, ou seja, o seu nome, a sua reputação, a sua fama, que você tenha uma boa fama em todas as áreas da sua vida, em todo o seu comportamento, que a sua fama seja algo que as pessoas vejam e seja aprovado. Conta-se que certa vez Alexandre o Grande, ele encontrou-se com um homem que tinha o mesmo nome dele, de Alexandre. No entanto, ele tinha um comportamento, um caráter, uma reputação ruim. E Alexandre o Grande então disse para ele: ou você muda o seu comportamento, ou então você muda do seu nome. Ou então nós devemos mudar os nossos comportamentos, ou então nós devemos deixar de ser cristãos, pequenos cristos, chamarmos então de seguidores ou discípulos de Jesus. Paulo ele fala que tudo que é de boa fama deve dizer respeito ao comportamento de um cristão. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 19 diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se nós então proferimos que somos de Jesus Cristo, se nós proferimos que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos apartar da iniquidade, e que a nossa fama, o nosso nome seja conhecido em qualquer esfera da nossa vida como pessoas que se apartaram da iniquidade. E ele continua no verso 8: se há alguma virtude, se há uma excelência moral. Paulo ele usa duas vezes essa palavra relacionada a Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, o verso 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Pedro capítulo 1, verso 3, ele diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade,
pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. Com isso nós entendemos que aqui a virtude é a moral na sua mais excelente condição, pela qual a pessoa é avaliada. O que Deus ele espera de nós é que a sua moral ela seja tão íntegra, tão verdadeira, tão santa, tão ilibado o seu comportamento, você seja tão moral na mais excelente condição, que as pessoas, ao verem a sua integridade, a sua santidade, a sua moral, a sua virtude, ela compara na mais excelente, no maior alto nível, a sua pureza. Essa é a condição que Paulo ele exorta a igreja para que assim nós sejamos. Mateus capítulo 5, o verso 48 diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Que essa seja uma característica, a virtude, a moral, no mais alto nível de que alguém possa ser conhecido. Que a nossa igreja não seja conhecida pelo oba-oba espiritual, que a nossa igreja não seja conhecida por causa dos seus gritos, por causa de um louvor avivado relacionado a essas igrejas neopentecostais, mas que ela seja conhecida pela virtude, pela honestidade, pela santidade, pelo caráter, onde em qualquer lugar que esteja, seja na escola, na vida acadêmica, seja na vizinhança, seja na vida familiar, onde quer que nós estejamos, possamos ver ali um cristão, um pequeno Cristo, alguém que leva o nome de Jesus e aparta-se então da iniquidade, mas no maior nível possível. É isso que Paulo fala aqui no verso 8. E por fim não, mas ele continua no verso 8 dizendo: e se há algum louvor, se é digno de louvor. O propósito aqui é que tenhamos atitudes, que essas atitudes, ao serem observadas pelos incrédulos, por aqueles que querem ridicularizar o evangelho, o cristianismo, quando eles então olham para as nossas atitudes, pelo nosso comportamento, eles se sentem constrangidos a enaltecer, a valorizar, a reconhecer que verdadeiramente o nosso comportamento é digno de louvor. O seu comportamento é digno de louvor, até mesmo para aqueles que querem te ridicularizar o evangelho, até mesmo para aqueles que são contra o cristianismo, mas por causa da sua conduta ilibada, por causa da sua honestidade, por causa da sua virtude, da sua moral, do seu caráter, eles olhando então para o seu comportamento, eles são constrangidos a te louvar, a te enaltecer. Filipenses capítulo 2, o verso 15 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeçais como astros no mundo. E ele termina então o verso 8, que todas essas coisas, nisso você deve pensar, essas coisas você deve considerar, essas coisas você deve ponderar, você deve se diligenciar em fazer todas essas coisas. O tempo presente aqui, nisso pensai, pede uma ação contínua, um comportamento habitual. É algo que você não faz somente no domingo, quando você está no culto, ou quando você está se preparando para vir, ou quando você está entre os irmãos, mas diz respeito ao seu hábito, diz respeito ao seu comportamento contínuo, é o seu estilo de vida, é algo que diz respeito a algo habitual à sua vida. Nisso pensai continuamente, que seja um hábito que você tenha esse estilo de vida. No verso 9, ele então continua: o que também aprendestes e recebestes. Paulo, aqui ele acumula sinônimos, para levar aos filipenses
a eles recordarem que continuamente, insistentemente, ele investiu numa doutrina sã em relação a eles. Ele mostra, olha, eu sempre levei vocês a aprenderem, eu sempre mostrei para vocês, então tudo que vocês receberam de mim, tudo que vocês aprenderam de mim, que vocês recordem que continuamente eu insisti na doutrina sã para com vocês. Ele continua no verso 9, ouvistes e vistes em mim. Esses dois últimos versos aqui, ouvistes e vistes, refere-se ao contato pessoal de Paulo. Paulo andou entre eles, eles puderam ver o comportamento de Paulo. Paulo teve um contato pessoal com eles puderam ouvir do próprio Paulo. Mostra aqui o relacionamento pessoal, relacionamento de contato, relacionamento de estar entre eles. É algo que também diz respeito a nós. O nosso comportamento, as pessoas podem ver continuamente, porque nós estamos juntamente com as pessoas, entre as pessoas. Nós não somos uma igreja que está fora do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Mas nos relacionamos com todas as áreas da sociedade. É o sal fora do saleiro. Nós estamos salgando este mundo, essa terra. Estamos entre as pessoas. As pessoas podem nos ouvir, as pessoas podem nos ver. Nós nos relacionamos com eles. Não fazemos o que eles fazem, mas estamos no meio, entre eles. É este o comportamento que nós vemos em Jesus Cristo. Por isso que em certo momento Jesus ele era chamado de beberrão e de comilão, porque ele estava entre as pessoas, ele estava na festa entre eles, andava juntamente com eles. É essa a expectativa de nós enquanto cristãos. Nós estamos neste mundo, mas não fazemos parte dele. Mas enquanto estamos aqui, que as pessoas podem ver o nosso comportamento, ouvir e ver como é que nós agimos enquanto discípulos, seguidores de Cristo. Ele continua no verso 9, isso fazei. O verbo aqui contém a ideia também de continuidade, de repetição de ação, né? O tempo presente perde também aqui uma prática constante. Paulo, ele quer que os filipenses possam perceber que a autoridade dele não vinha tão somente do seu discurso, ou através das suas cartas, mas através do seu comportamento que estava entre eles. Tudo que vocês receberam, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram em mim, eu estava entre vocês. Então a autoridade que eu tenho para exortar que vocês façam isso ou venham me imitar, é por causa do meu caráter, da minha vida, de eu estar entre vocês, no meio de vocês. Não é somente algo que eu prego, mas eu vivo isso, é algo que Paulo ele exorta a eles. Que nós também, ao estarmos discipulando alguém, ao estarmos ensinando na classe, ao estarmos pregando no púlpito, que as pessoas possam ver não somente o nosso discurso, mas que o nosso comportamento caracterize de autoridade ao que nós estamos pregando. Tiago, capítulo 1, verso 22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Jesus, quando ele terminou o Sermão do Monte, ele falou a mesma verdade. Em Mateus capítulo 7, do verso 28 ao verso 29, ele diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. A autoridade de Jesus não era por causa do seu discurso, mas porque as pessoas viam nele que ele tinha um comportamento que caracterizava o que ele pregava. Termina então o verso 9 dizendo: e o Deus de paz será convosco. No verso 7, Paulo ele fala sobre a paz de Deus, e aqui no verso 9 ele fala o Deus da paz, como sendo Deus o próprio autor da paz que estará conosco. Nós devemos estar
confiando na presença de Deus, esse Deus da paz, confiando na presença de Deus, que faz com que todas as coisas venham terminar bem em nossas vidas, porque Deus, o Deus de paz, vai estar conosco. Então confiamos na presença de Deus, confiamos que Deus está conosco, que nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Há um Deus nos céus que ouve a nossa oração, há um Deus no céu que diz que nunca te deixarei, nunca te desampararei. Há um Deus nos céus que diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então a nossa confiança nesse Deus Emanuel, nesse Deus conosco, é o Pai nosso. Não obstante ele ser transcendental, ele estar no céu, mas ele também é o Pai nosso, é um Deus conosco, ele é emanente, ele está entre nós. E essa nossa confiança nele, na presença dele conosco, faz com que nós entendamos que todas as coisas vão convergir para o nosso bem, desde que nós estejamos também vivendo compromissado com a sua palavra. Josué, capítulo 1, verso 8 diz: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O verso 10: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Os filipenses, a igreja ali de Filipe, enviou para Paulo o que lhe era necessário para a sua vida cotidiana. E Paulo, ao receber então pelos filipenses, através ali de Epafrodito, ele reconhece e mostra que essa oferta, o que eles mandaram ali para Paulo, enquanto ele estava encarcerado em Roma, foi algo aceitável. E Paulo ele também, aqui nesse verso, no verso 10, ele diz que se regozijou, se alegrou pelo fato da igreja ter se lembrado dele. É um regozijo, uma alegria, um agradecimento, um reconhecimento do favor que a igreja fez em relação a ele. Ele tanto entendeu que era algo aceitável, como se regozijou pela igreja ter se lembrado dele. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. No verso 18 ele trata desse mesmo assunto, ele fala: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. No verso 11 ele diz: não digo isto como por necessidade. A palavra aqui necessidade se refere à disposição que leva um homem a nunca, na sua mente, a pessoa se sentir pobre, mas ela vive satisfeito com a condição com que lhe fora designada por Deus. Não digo isso por necessidade, ou seja, é como que Paulo estivesse dizendo: a condição no qual eu estou aqui, eu entendo que foi designado por Deus. Há um Deus no céu que controla todas as coisas, como nós aprendemos no nosso culto de doutrina na quarta-feira, que há um Deus que controla todas as coisas, que sustenta todas as coisas, e que tudo que ocorre é porque Deus está no controle. Então Paulo ele diz que ele recebeu e ele reconhece como um favor, ele agradece ao que os filipenses fez, mas ele entende que não que ele estivesse com necessidade, porque na mente dele, ele não se vê como uma pessoa pobre, mas sim alguém que está aceitando o desígnio de Deus para a sua vida. Isso é muito importante nós entendermos isso, o quanto nós aceitamos os desígnios de Deus para a nossa vida, o quanto nós confiamos que verdadeiramente Deus tem o melhor para nós, e não o melhor no qual nós esperamos para nós mesmos. Então nos sujeitarmos à vontade de Deus,
e entendermos que não estamos passando necessidade, mas estamos dentro dos propósitos que Deus tem designado para as nossas vidas. Paulo, ele mostra que ele fora gratificado pela liberalidade deles, mas caso eles não tivessem enviado, caso eles não tivessem ofertado, caso eles não tivessem mandado o que era necessário para eles, através de Epafrodito, ele poderia passar naquele momento as suas necessidades com muita paciência. Ele entende que a vontade de Deus está prevalecendo sobre a sua vida. Eu reconheço que vocês mandaram, mas caso vocês não tivessem mandado, eu teria condições de suportar as minhas necessidades com muita paciência, porque eu entendo que Deus está no controle de tudo. É isso que Paulo está mostrando aqui para os filipenses, e é isso que ele fala também no verso 12 e no verso 13. E ele continua então no verso 11: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja bem, é importante nós vermos aqui essa palavra, eu já aprendi. Essa condição de Paulo não é algo inato a ele, não é porque ele é um apóstolo, não é algo que é em virtude dele, mas ele aprendeu, ele desenvolveu isso, o caráter dele foi moldado, foi algo em que houve mudança em sua vida, no seu relacionamento com Deus, houve um aprendizado em sua vida, ele vivenciou isso pela sua experiência com Deus. Veja bem, é algo no qual nós entendemos como nós somos transformados de glória em glória, nós passamos a praticar o que Deus ele tem nos ensinado, então nós aprendemos da parte de Deus. Paulo ele aprendeu, é o que diz aqui no verso 11, não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Essa condição no qual eu estou vivendo aqui, é porque eu aprendi a confiar em Deus, eu aprendi a depender de Deus, eu aprendi a me sujeitar à vontade de Deus sobre a minha vida. Não é algo inato a ele, mas algo que foi desenvolvido pelo Espírito Santo em sua vida, uma mudança de caráter. Ele aprendeu. Em outras palavras, é como Paulo estivesse também aqui dizendo: seja qual for a minha condição, eu vivo satisfeito. Algo que esse texto também nos dá aqui uma lição preciosa, é que nós não devemos comparar a espiritualidade de ninguém através da sua conta bancária, mas nós vemos a espiritualidade de alguém pela sujeição à vontade de Deus, ou pela sua confiança em aceitar os desígnios de Deus sobre a sua vida. A espiritualidade de alguém você não mede por causa de uma casa de luxo, por causa do carro que a pessoa tem, por causa da sua conta bancária, por causa da sua condição financeira. A espiritualidade de alguém é o quanto essa pessoa confia em Deus. Nós medimos a espiritualidade de alguém enquanto ela se propõe a se submeter aos desígnios e à vontade de Deus sobre a sua vida. Se essa pessoa se sujeita, depende de Deus e reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida, aí nós vemos verdadeiramente alguém comprometido com Deus, alguém verdadeiramente tem a intimidade com Deus, pela sua forma de se agradar em sujeição à vontade de Deus sobre a sua vida. É o que Paulo diz aqui no verso 11: não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. E no verso Romanos, capítulo 12, verso 16, ele diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Verso 12, ele continua: eu sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
É o que ele acabara de dizer no verso 11, que ele aprendeu. E aqui no verso 12 ele fala: eu tanto sei ter abundância, como também eu sei estar em necessidade. Eu fui instruído a isso. Algo que ele aprendeu, a doutrina, as verdades bíblicas, a submissão à palavra de Deus, mudou o seu comportamento. Ele foi instruído a isso. Paulo aqui ele não faz distinção entre ter abundância ou ter necessidade, visto que na mente dele, ele está preparado para ambas as coisas, tanto a ter fartura como a ter necessidade. Ele está então submisso à vontade de Deus. A prosperidade normalmente costuma ensoberbecer a vida das pessoas. A adversidade, em contrapartida, costuma fazer com que as pessoas fiquem deprimidas. Paulo ele fala que ele está isento de qualquer uma dessas duas falhas. Ele nem se deprime quando ele está passando necessidade, e ele também não se ensoberbece quando ele tem em abundância. Em todas as coisas ele foi instruído a viver compromissado com o Senhor. E na minha visão particular, eu entendo que é mais difícil para uma pessoa ela ter a comunhão com Deus quando ela tem abundância do que quando ela está passando necessidade. Normalmente quando a pessoa ela tem abundância, ela se torna tão sovina que ela não tem um coração comprometido em estar investindo no reino de Deus. A condição dela financeira faz com que ela ame tanto o dinheiro que ela perde a sua comunhão com Deus. Eu me lembro, quando ainda novo convertido, o pastor que eu tinha, ele era lá de Belo Horizonte, ele contou para mim que ele fazia um trabalho social nos finais de semana, e ele ia juntamente com um amigo dele nos finais da feira, e ele pegava algumas coisas que lhe eram dadas ali, legumes, frutas, e algo que ele poderia estar ajuntando, e fazia então trabalho social no final de semana para os necessitados, aquela sopa comunitária. E ele tinha um companheiro que continuamente estava do seu lado e no final de semana ia. Com o tempo, ele diz que o amigo dele passou a prosperar, a ter mais recursos, e em virtude dos recursos que ele tinha, ele já não mais acompanhava o meu pastor, e ele fazia então esse trabalho sozinho. No final de semana, ao invés dele ir, ele tinha que estar na casa da praia. No final de semana, ao invés dele poder ir, ele tinha que viajar, tinha outros compromissos. Então, paulatinamente, ele deixou de ir. E ele continuou então fazendo o serviço sozinho. Mas com o tempo, ele começou também a ir perdendo o que ele havia adquirido. E conforme ele ia perdendo, o amigo dele ia perdendo o que ele havia adquirido, ele voltava a estar junto com ele nas ações sociais. Não que isso seja uma regra, mas normalmente é o que acontece com muitas pessoas, quando elas têm, em virtude de reconhecer isso como bênção de Deus e investir no reino de Deus, os recursos, a abundância faz com que as pessoas se afastem de Deus. Amam tanto o dinheiro que perde a sua comunhão com Deus. 1 Timóteo capítulo 6, o verso 10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Em Lucas capítulo 18 a 25, Jesus então ele diz aqui: perguntou-lhe um certo príncipe dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste
porque era muito rico, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O verso 12, então, Paulo lhe diz: sei estar abatido, e eu sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Isso Paulo, ele aprendeu, ele foi instruído. As riquezas não o distanciavam de Deus, e os momentos de necessidade, como no caso ele estava aqui encarcerado em Roma, isso também não o fez murmurar contra Deus. Ele sabia em todas as circunstâncias viver na presença de Deus. O verso 13 ele diz: posso todas as coisas. Aqui Paulo, ele não está se referindo a poder fazer todas as coisas na sua vida cotidiana, mas sim se refere que ele pode todas as coisas relacionadas à sua vocação, relacionadas ao seu ministério. Ele diz: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Martin Lloyd Jones, explicando aqui esse texto, ele diz que é como que Jesus Cristo infunde força nele. É que a força é Jesus que aplica nele, infunde força nele. Então nós podemos todas as coisas como resultado de nós estarmos dependendo de Jesus Cristo. Paulo aqui ele está ciente de que ele tem as suas limitações, as suas fraquezas, e que tudo no qual ele poderia fazer, viver, padecer necessidade ou ter abundância, era em resultado das virtudes da graça de Jesus Cristo em sua vida. Por isso ele não se vangloria em nada. Ele reconhece: eu posso todas as coisas, mas por causa de Cristo Jesus, em Jesus Cristo. É Jesus em minha vida que me infunde força, que me dá condições de, em meio às necessidades, eu continuar firme com Ele. É em virtude de Jesus Cristo, se eu sou beneficiado financeiramente, se eu tenho abundância, me faz com que eu não me torne soberbo, mas eu continue servindo a Ele, e reconheço que eu não tenho nada, mas tudo vem dEle. Eu posso todas as coisas, mas em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo. Em nada ele reconhecia que era a sua virtude ou as suas condições, mas ele dependia de Jesus Cristo. Por isso ele não se vangloriava em nada, não tinha nada para se ensoberbecer, mas reconhecia que tudo era por Jesus Cristo. E o verso 14 ele diz: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Paulo aqui ele está reconhecendo a generosidade, o benefício que os filipenses fizeram para com ele, e ele então agradece, e entende que fez bem, os filipenses fizeram bem em ter abençoado e auxiliado a eles, mas de uma certa forma ele também está exortando aos filipenses para que tenha a mesma atitude para com os outros. Não é só porque ele é apóstolo que ele devia então estar auxiliando a ele, mas que esse gesto que partiu dos filipenses, de estar ajudando a Paulo na sua necessidade, que eles também fizessem para com todos. Ajude a todos em todo momento. Ele exorta, ele coloca isso, para que eles sejam generosos para com todos. Todavia fizestes bem em tomar parte nas minhas aflições. Em contrapartida, também tem essa motivação dele estar exortando para que eles auxiliem a todos. Que através então desta mensagem, que nós possamos entender que o nosso cristianismo, ele é caracterizado pelo nosso compromisso com Jesus Cristo, pelo nosso caráter, por nós vivermos uma vida não somente de um oba-oba espiritual, mas pelo nosso comportamento cristão, de nós aceitarmos a vontade de Deus sobre a nossa vida,
e mostrarmos a nossa submissão a um Deus que está no controle de tudo, e que essa seja a forma de nós, enquanto igreja, sermos vistos pelas pessoas lá fora, que as pessoas entendam que o nosso cristianismo, a nossa igreja é caracterizada por pessoas compromissadas com o Deus que eles servem. Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus, amém. Ó Deus, eu suplico a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as verdades que nós aprendemos através da Tua palavra sejam escritas em nossos corações, e que nós, ó Pai, não sejamos tão somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que o Senhor nos auxilie, ó Pai, a nós vivemos um cristianismo autêntico, compromissado com Deus da palavra e com a palavra de Deus. Nos ajuda, Pai querido, a vivermos, ó Pai querido, em todas as áreas da nossa vida, que em todo o lugar, na vida acadêmica, na vida familiar, no nosso momento de lazer, no nosso trabalho, em todo o tempo as pessoas possam ver que nós sejamos verdadeiros, que sejamos honestos, sejamos puros, ó Deus, que em todo o nosso viver haja um compromisso com o Senhor. Senhor, assim como Tu fizeste com Paulo, instrui, nos ensina, e que ao ouvirmos, ó Pai, as Tuas verdades, venhamos praticar. Nos ajuda, Deus, auxilia-nos pelo Teu Espírito Santo, a nós reconhecermos que tudo é em Jesus Cristo, por causa de Jesus, para que nós não venhamos nos vangloriar de nada. Ó Senhor, eu oro a Ti, em nome de Jesus, amém.